Olá, meus queridos, que a graça e a paz de Deus e de Cristo esteja com você, com a sua família, todos os seus familiares nesse dia. É uma alegria, uma satisfação podermos mais uma vez estarmos aqui no nosso canal A Voz que Clama, História e Profecia e estudarmos assim um pouco mais do contexto histórico e profético das profecias do Apocalipse. Hoje vamos falar sobre o Apocalipse capítulo 14, as três mensagens angélicas. Essa mensagem do Apocalipse 14, ela trata de um evento em específico, mas que podemos trabalhá-lo de forma em quatro momentos distintos. Nos leva à volta de Jesus, uma mensagem de advertência que ela começa falando sobre o aviso, sobre a hora do juízo. Depois ela entra falando sobre a queda de Babilônia, uma advertência sobre a queda de Babilônia. Claro, nós estamos falando aqui de Babilônia no contexto literal, já passou. Trabalhamos essa mensagem, Daniel, capítulo 2, capítulo 7. A terceira mensagem, o terceiro aviso, falando sobre a adoração ou contra a adoração à besta e o falso profeta. E fechando, que na verdade é o clímax da mensagem, falando sobre a vinda do Senhor, um preparo para a vinda do Senhor. Quero te convidar neste momento, antes de nós abrirmos a palavra, estudarmos a palavra, podemos falar com o Senhor em oração. Eterno Deus, amorável Pai Celestial, graças te rendemos pelo teu cuidado, proteção e a oportunidade nesse dia podermos estudar a tua palavra. Nos conceda a iluminação do teu Santo Espírito, abra o nosso entendimento, te rogamos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. No último estudo que fizemos, ou no último capítulo, estudando sobre Apocalipse 13, fizemos dois temas, uma besta que surge do mar e uma besta que surge da terra, falando de poderes que perseguiram o povo de Deus. No Apocalipse 14, João, ele tem uma visão, saindo desse contexto inicialmente, de perseguição, de dificuldades, e ele fala no capítulo 14, a partir do versículo 1, que ele olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Então ele vê uma cena aqui de vitória, de triunfo, falando aqui sobre o monte Sião, e ele vê com o Cordeiro, vê com Cristo 144.000, aqueles que, na própria sequência do texto, fala que foram comprados da terra. Diz que eles são primícias para Deus e para o Cordeiro. É que diz que eles entoavam um novo cântico diante do trono de Deus. Diz que é o cântico da sua experiência. Ninguém poderia aprender aquele cântico senão eles. Uma referência aqui a Cristo, a vitória, tanto no contexto de Israel, Moisés, o cântico do Cordeiro, o cântico de Moisés, do Cordeiro, como também aqui da experiência deles pessoal, que passaram nesse período, após o fechamento da porta da graça, até a vinda de Jesus, quando vai estar derramando ou sendo derramada as 7 últimas pragas, após o fechamento da porta da graça. Diz que eles não se macularam com mulheres, não estão falando aqui no sentido físico, literalmente falando, mas no sentido de estar ligado a instituições que estejam nesse momento corrompidas e que não estejam pregando a verdade. Entrando aqui, a partir do versículo 6, da primeira voz, ou primeira mensagem, onde ela fala sobre um evangelho eterno a ser pregado, ele diz o seguinte: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo. Versículo 7, ele diz ainda, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então ele chama a atenção para a pregação do evangelho eterno. Não é qualquer evangelho, ele diz que é o evangelho eterno, para proclamar, para falar a cada nação, a cada tribo, cada língua e cada povo. Mas ele chama a atenção também no versículo 7 para temer a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Isso que eu mencionei, o juízo ele pode ser descrito também em 3 momentos, 3 fases. Nós estamos vivendo o primeiro momento, o juízo pré-advento,
o juízo chamado de investigação, que é justamente verificar, essa verificação nos livros, lá em Daniel capítulo 7, não vamos entrar em detalhes, já fiz um estudo sobre isso, caso queira, pode entrar lá na playlist do canal A Voz que Clama, História e Profecia e verificar sobre a nossa série de estudos, temos uma mensagem sobre isso, onde aqui diz que miríades e miríades estavam diante do Senhor, abriu-se o tribunal, assentou-se o tribunal, abriram-se os livros, diz que os anjos ali auxiliando nesse trabalho e as pessoas sendo passado ali diante do Senhor, abrindo os livros e verificando. E nesse contexto agora do que está acontecendo, trata justamente daqueles casos, daquelas pessoas que um dia aceitaram a Cristo, cujos nomes foram escritos no livro da vida. E nesse contexto agora pode ser que nomes sejam rejeitados ou nomes sejam aceitos. Há uma verificação do que está escrito ali a respeito de cada pessoa que um dia aceitou a Cristo. Não importa se seja no contexto do Antigo ou do Novo Testamento. Continuando aqui ainda, ele fala: temam a Deus e dai-lhe glória. Adora aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Chamando a nossa atenção, a minha atenção, a sua atenção para a adoração a Deus e a Cristo, aquele que criou todas as coisas. Então há muitas ideias contraditórias sobre como veio a existência o nosso mundo. Ele fala: eu, Senhor, eu criei, eu fiz. Ele diz que ele mandou e logo tudo aconteceu. Falou e tudo passa a existir. Então, juntamente com a mensagem da pregação do Evangelho Eterno, ele chama a atenção para a adoração ao Deus verdadeiro e a seu Filho. Segunda voz, versículo 8, ele diz que seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Não está falando, eu até mencionei no início, de Babilônia, aquela que foi dominada pelos Medos e Persas, que na sequência também os Medos e Persas dominados por Grécia, e Grécia por Roma, e assim Roma depois dividida. Não está falando disso, mas de uma Babilônia mística, onde nessa sequência de nações institui-se um poder perseguidor, e a Bíblia ela fala bem claro sobre isso. É a profecia que mais se menciona, 7 vezes. Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Ou 42 meses, ou 1260 dias, que transformando dias para ano, no contexto profético, 1260 anos. Que é justamente do ano 538 ao ano 1798, período conhecido como Idade Média, onde uma junção de poder político e religioso persegue o povo de Deus. Aqueles grupos, o remanescente que ainda procurava defender a palavra, a verdade. E aqui diz que há uma mensagem que vai cair Babilônia, aquela que tem dado a beber, que tem deturpado a Bíblia, as mensagens, as doutrinas bíblicas, e trazendo então tradições humanas, uma mistura onde pega no contexto já das nações de Babilônia, dos Medos e Persas, da Grécia, dos seus ídolos, dos seus deuses, e vem trazendo então e infiltrando dentro da palavra como se fossem extraídos da palavra de Deus. Então, é preciso tomar muito cuidado em relação a isso. Não é porque simplesmente falam, pregam, que estejam assim tão enraizados ou embasados no assim diz o Senhor. É preciso estar atento a isso. Então essa mensagem diz que vai cair, que Babilônia vai cair, aquela que deu a beber a todas as nações. Bem verdade que nos nossos dias agora não domina ainda de maneira, vamos dizer assim, de impor, mas está o cenário sendo formado, preparado para isso. Então houve, claro, a partir dessa data de 1798, não exerce total poder como exercia de impor, mas se prepara a passos largos para que isso venha acontecer. Para que novamente venha impor as suas ideias, suas tradições, seus dogmas, para que as pessoas sejam então obrigadas a fazer a sua vontade. E aqui então a mensagem vem dizendo que vai cair aquela que tem dado a beber a todas as nações.
Então, nesse mesmo contexto do auge da sua influência, da sua imposição, as máscaras vão cair, as pessoas vão entender que foram enganados, mas infelizmente para muitos será tarde demais. A terceira mensagem, a mais difícil, a mais dura a ser dada aos mortais. A partir do versículo 9, ele diz: seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Então, a mensagem ela vai se avolumando. O primeiro anjo ele fala de um evangelho eterno que começa, quem sabe, desde lá do Éden, que foi defendido por Adão, por Abel, por Sete, por Enos. Quem sabe na sequência depois ali Noé, Abraão, Isaac, Jacó, a linhagem de todos esses homens, desses patriarcas, profetas, reis, depois apóstolos. Quem sabe no contexto agora do Novo Testamento, os mártires, em cada geração, a igreja em cada período que vem defendendo essa verdade, o evangelho eterno, para pregar para todas, não é para um pequeno grupo isolado, mas para todas as nações. E ele diz com grande voz: temam a Deus e dai-lhe glória. Aqui nessa mensagem implícita está bem claro o chamado para adoração a Deus verdadeiro e também a guarda de seus mandamentos, de modo especial o quarto mandamento da lei de Deus, que é o único dos 10 que Deus diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não fará nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias. E ele nos remete agora não à comunidade de Israel, mas ele nos remete lá à criação, porque em 6 dias criou Deus todas as coisas, e ao sétimo dia descansou. Deus nos chama a atenção para isso, porque este mandamento vai estar em xeque neste momento, em oposição àquele que os poderes constituídos vão impor, no contexto político e no contexto religioso. Então ele chama a atenção implicitamente para isso, para a guarda deste mandamento que vai estar sendo quebrado, pisoteado. Está, na verdade, hoje. As principais denominações, religiões, elas jogam por terra aquilo que Deus disse: lembra-te. Mas aqui vai ser, de certa forma, agora obrigados a obedecer a um mandamento que eles vão instituir contrário a este que o Senhor colocou e que ele disse: lembra-te. Então é um chamado. No segundo, ele vai dizer que vai cair, que toda essa instituição, no contexto político religioso, vai cair. Por último, a mensagem final, que segue dizendo: se alguém adora a besta, a sua imagem, os poderes, falei, queira dar uma revisada, volte para Apocalipse 13, 2 temas, uma besta que surge do mar e uma besta que surge da terra. Um poder perseguidor que perseguiu o povo de Deus e que vai novamente perseguir e se impor para obrigar a fazer aquilo que eles instituem como verdade, aquilo que eles acham que é o correto, sem um embasamento na palavra do Senhor. Eu quero fechar a ideia, Apocalipse 14, versículo 12, descrevendo, quem sabe, as características daqueles que estarão nesse momento ainda defendendo a verdade. Não estou defendendo aqui, você que tem acompanhado o nosso canal, não estou defendendo uma placa denominacional, um nome, uma instituição, nem uma nação, não é isso que eu estou falando, mas Apocalipse 14, versículo 12, dá a característica daquele grupo, das pessoas que estarão sendo, quem sabe, perseguidos neste momento. Ele fala assim: aqui está a perseverança dos santos, a paciência dos santos. Quem são esses santos? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, ou a fé em Jesus, ou a fé de Jesus. 2 características: os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm a fé em Jesus. Então percebe que a Bíblia não nos chama atenção para uma placa denominacional, mas para características de pessoas que vão estar defendendo a verdade. Guarda os mandamentos. Os mandamentos são quantos? 10, escritos pelo dedo de Deus em tábuas de pedra. Está registrado em Êxodo 20 e Deuteronômio capítulo 5 como repetição. A única parte da palavra de Deus que é toda inspirada, mas onde Deus, o Senhor, escreve com a sua própria mão, com o seu próprio dedo. Onde na primeira tábua tem a ver com a minha obrigação, a minha responsabilidade, meu compromisso para com Deus, e na segunda para com o meu semelhante, do qual o Senhor resume
em 2 mandamentos: amor a Deus e amor ao próximo. O primeiro, que é temer a Deus, que amar a Deus, ele diz que acima de tudo, né? E o segundo é semelhante a esse: ama o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Os escritos do Antigo Testamento, a lei e os profetas, e podemos, quem sabe, incluir agora também do Novo, e em todo o contexto para a nossa vida. O amor para com Deus e o amor para com o nosso semelhante. Que o Senhor abençoe a você, sua família, seus familiares. Queremos crescer nessa graça do Senhor continuamente. Nosso próximo estudo, vamos falar sobre Apocalipse 15, que é justamente um interlúdio entre o clímax também, entre o Apocalipse 12, 13, 14 e entre agora Apocalipse 16 em diante, onde vamos estar falando sobre as pragas ou as 7 últimas pragas. Para que as pragas venham cair, é preciso que a porta da graça seja fechada. É o nosso próximo estudo, Apocalipse 15, o fechamento da porta da graça. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Amorável Deus, bondoso Pai, graças te rendemos pelo cuidado e proteção. Rogamos a iluminação do teu Santo Espírito, para que a cada dia venhamos fazer a tua vontade. Dá-nos a tua paz, a tua graça, te rogamos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.